Muito boa noite. O Conselho parte do pressuposto de que existe um paralelismo dinâmico da vida fora e dentro das organizações. Que quando o administrador, o estudante de administração, o operador da área de gestão, quando ele vai ao teatro, quando ele vai ao cinema, quando ele vê uma peça artística de pintura ou uma música, há infindáveis implicações naquela obra de arte para o raciocínio, para a reflexão também do que ocorre no mundo das organizações. Toda organização tem pessoas. Não há organização sem pessoas. Portanto, o estudo da administração não se esgota nos livros propriamente de gestão. Claro que eles são fundamentalíssimos, mas pensar, refletir sobre a realidade de pessoas se relacionando com pessoas, a gente precisa buscar a essência daqueles que penetram, estudam e aprofundam a essência do homem, da alma, que são os grandes artistas, os grandes produtores de cultura ao longo da história da humanidade. Então, é nesse sentido que a gente chama a atenção do colega para verificar isso, o filme, as peças de teatro, a estética em geral. Tá bem. É preciso que a gente verifique também que esta obra foi feita em 1606. E a genialidade da produção dessa obra nos faz refletir muito do que existe no cotidiano da realidade das organizações, que nós, profissionais de administração, convivemos todos os dias. Estamos vendo claramente, né? Pode passar a próxima. Cadê o... Ah, perfeito. Nós estamos vivendo claramente circunstâncias em que levam com que a gente vivesse embutida na linha da produção desta peça. O preconceito contra a mulher, contra o imigrante, a questão do preconceito da homofobia, que é claramente dita no momento em que se vivia, né, uma sociedade de totalitarismo religioso muito forte, em que a Inquisição mandava à fogueira não só os não cristãos, como mandava também os homossexuais. Tá certo? Então, veja a força da denúncia que faz a peça, circunstância de discriminação contra a mulher, a figura de Pórcia, que é uma figura importante, né, de Nerissa. Portanto, ele trata na cidade de Veneza, claramente, o início do capitalismo primitivo, que reflete hoje, no mundo moderno, as circunstâncias que nós estamos, claramente, na sociedade de mercado, em que o sistema de produção cada vez mais se dá em torno do consumo e da expansão do crédito, que nós vivemos hoje. Esse era o início desse processo. Como disse o totalitarismo religioso, vivíamos o totalitarismo religioso na época de Shakespeare, em 1606? Ué, ou nós vivemos isso hoje ainda? Em todas as circunstâncias. No mundo em geral, que talvez com os emigrantes a gente não sinta tanto. E até recriminamos e discriminamos e criticamos países europeus. Mas será que quando os haitianos chegam aqui no Acre, a gente não cuida de expulsá-los do Acre? Do mesmo jeito que na Itália, que na Espanha, que nos países da Europa em geral, se faz na discriminação do imigrante? Circunstâncias descritas no final do século XVI, século XVII, que nós estamos reeditando hoje, nos anos 2000. Circunstâncias da discriminação contra o negro, contra a mulher, contra o portador de deficiente, contra o imigrante, que não é só lá, mas aqui também no Brasil, basta vê-lo chegar, que se reedita no cotidiano da empresa. É preciso que a gente compreenda que democracia não se faz só com o voto no deputado, no presidente, no governador, mas também nas relações de trabalho, nas relações sociais, no conjunto da organização, e que a empresa é ainda muito o reduto autoritário da sociedade brasileira. E que a empresa é o reduto autoritário e discriminatório. É a empresa que discrimina a mulher, que lhes dá salários menores, que lhes dá menos ocupação de espaço, de gestão no mundo do trabalho.
que discrimina o negro, que discrimina o portador de deficiente, enfim, as ditas, aspas, minorias, né, de todos os tipos. Portanto, este trabalho produzido por Shakespeare em 1606 tem muito a ver com o nosso cotidiano, assim como os livros de administração que utilizamos. E para pensar a realidade social, a realidade das organizações que nós tínhamos e que temos, a gente precisa compreender que a administração não é só técnica. E mais do que isso, que o técnico puro é mais perigoso do que um político demagogo e irresponsável, porque o técnico puro é um alienado com poder. Aquele que só se vale da sua técnica para desígnios de poder e de mando. É preciso que compreendamos, no uso da nossa técnica, como gestores, como administradores, a que lado e que ideologia, que valores e que crenças, que opções éticas e que idiosincrasias aquela técnica que nós estamos utilizando. Está do lado do bandido ou está do lado do mocinho? Está a favor de construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, ou está a favor de produzir a discriminação? Antes, se condenou tanto que se proibiu os retratos para fazer seleção de pessoas no mundo das organizações. Quantas vezes as empresas de hoje não pedem agora um fiozinho de cabelo para fazer exame de DNA? Estão fazendo todos os dias uma gotinha de sangue. E o processo de discriminação se faz a todo momento. Estamos falando da sociedade de mercado, da mundialização da economia, da globalização, da sociedade de consumo e de crédito. Próximo. Aqui, acho que não estão vendo bem, não. Estão? Eu que não estou olhando. Ah, agora melhorou? Ficou mal essa transparência, hein? Vamos lá. O homem em suas ela sempre esteve boa, o que houve? O homem em suas circunstâncias, né? Ortega y Gasset. Mas isso também me faz lembrar que nesta peça de Shakespeare nos faz lembrar Claude Lévi-Strauss, que diz, e o conceito de cultura é muito importante para nós, administradores. As organizações não são organizações de bichinho para a gente olhar para o microscópio. São organizações sociais vivas, onde nós colocamos as nossas reflexões e os nossos diagnósticos a partir dos nossos valores. O que nos mostra uma questão básica é que o homem, a natureza do homem, é permanente e universal. Os dramas humanos vividos pelos diferentes personagens dessa peça são a todo momento e a todo tempo. As circunstâncias, suas contradições, os seus posicionamentos, ou as suas angústias que perpassam toda a peça, são exatamente o que vive o homem hoje. Portanto, a natureza do homem, no tempo e no espaço, no seu nível cultural ou não, o homem é um animal que pode crescer e aprender, que papagaio velho aprende a falar, que está sempre construindo, mas muitas vezes está destruindo. Talvez uma das verdades históricas, se houver alguma lei em história, talvez seja a decadência. Vocês estão lendo, conseguindo ler? Não estão conseguindo? Pois é, porque essa luz aqui é que tem que escurecer, eu acho. A ideologia dominante na construção do momento histórico. A ideologia em que vivia Shakespeare. E as circunstâncias eram outras, mas as ideologias que vivemos hoje. Muito semelhantes, de muita natureza. E a força do preconceito e da discriminação no mundo do trabalho e no universo da sociedade. O preconceito, a pior coisa que o preconceito faz com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. Né? E o preconceito acaba formando ou deformando, destruindo e destroçando as possibilidades de crescimento do ser humano. A força do preconceito das mais diferentes formas. Próxima. A pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa, como disse, é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. Bom, se o preconceito tivesse batido direto em Einstein, o preconceito daquele professor que disse que ele nunca aprenderia matemática, ele nunca teria sido Einstein. Né? Às vezes o preconceito deforma, às vezes
com a raridade de um gênio como Einstein, ele saiu desse processo. A dignidade humana é questão de permissão social. Quer dizer, a permissão social é que permite, e nas organizações marcamos fortemente essas circunstâncias. Próxima. Diz o personagem uma hora na peça, a gente que é tida como sábia, apenas por não dizer nada. Isso parece até com o Brasil hoje, né? Se a gente quando a gente vê alguns debates políticos, candidato presidencial, a gente fica impressionado com isso, né? Tem gente que é promovida porque não diz nada, aí é porque é promovido mesmo, né? As promoções aos pseudo-líderes, ausentes de corpo presente. Há pessoas que são especialistas. Há pessoas que são especialistas em nada dizerem. Nunca numa reunião de 5, ele é o primeiro a chegar, nem o segundo, porque o primeiro pode começar a discutir com o segundo, jamais o terceiro, porque os dois começam a brigar, vão pedir a opinião dele. Ele também não é o quinto, para não dizer que ele está desinteressado, é o quarto. Os 4 estão brigando, ele fica prestando atenção, com um olhar que estaria concordando. Já viram gente assim? Acaba promovido a chefe. Quantas vezes, no mundo da organização, isso não acontece? O camaleão organizacional, aquele que é diarista de convicções, né? A revista de valores, está sempre mudando. Eu nunca me arrependi daquilo que não disse. Conhecem gente assim, não? Boca fechada não entra mosca. Deixa que o tempo resolve. O tempo é o senhor da razão, né? É gente que quer ser vista e não ser lembrado. Quantos desses são promovidos no mundo das organizações? Próxima. Sim, a Nerissa tem uma hora que diz assim, a empregada da Pórcia, né? Tanto se adoece por comer demais, como definhar a míngua. Não é, portanto, nenhuma sorte desprezível a gente se encontrar sempre no meio, nem lá, nem cá, sim, dividir a diferença, já viu isso? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, devagar com o andor que o santo é de barro, a sabedoria está no meio, vamos evitar os extremos, agradar a gregos e troianos, dividirmos a diferença. O gestor não busca a excelência, não busca o resultado máximo. A otimização de resultado, ele busca o ganho incrementalista. É um tipo de gerente muito comum que a gente vê na passagem da própria peça. Próxima. Devagar se vai ao longe, né? O mundo não se fez em um dia. É o estilo da acomodação e da conciliação. É o meio termo, o meio do caminho. A administração do conflito. E acha que é bom senso, ditadura da maioria. Ditadura da... Cuidado, hein? Porque, como dizia muito bem o nosso querido Nelson Rodrigues, né, que a unanimidade é burra, né, e é o consenso do erro. O Alfred Sloan, que o Peter Drucker sempre citou como um personagem importante na formação dele como consultor, e com quem ele aprendeu muito, Alfred Sloan. Tem um livro, Meus Anos na General Motors, foi presidente da General Motors. Ele dizia assim, quando todo mundo pensa igual, é que ele não decidia mesmo. Vamos resolver isso no dia seguinte, porque tem o consenso do erro também. Às vezes é para pensar igual mesmo, mas a pior das coisas que existe é a hegemonia do pensamento único. Democracia não é pensamento único, é a convivência na divergência. Próxima. Se fazer fosse tão fácil como falar sobre aquilo que se deve fazer bem, as capelas seriam catedrais e as choupanas seriam grandes palácios. Melhores ainda seriam as sentenças, se fossem postas em prática. Teria muito mais gente na papuda hoje. A inconsciência da defasagem, né? A intenção e a ação, a teoria e a prática, a palavra e o gesto, o dizer e o fazer. Numa sociedade que é pródica em dicotomizar aquilo que o professor Anísio Teixeira dizia entre os valores proclamados e os valores reais. A gente tem que citar, né, professor Levi, os autores estrangeiros, senão não adianta citar, né, Anísio Teixeira, então, Crisárgeles, a teoria esposada e a teoria de uso, que é exatamente a mesma coisa. A sociedade brasileira é pródica em dicotomizar o dizer e o fazer. É isso. Fazer, fala tanto, mas não faz. Bom, de novo, a gente está assistindo a um festival de declarações desse tipo de todos os lados. Próxima.
os dadores de ideia nas organizações, né? Como tem dador, tem pessoas que têm uma capacidade enorme de dizer com que você deva fazer as coisas, contanto que ele não tenha que fazer nada. São fantásticos em inventar o que você deva fazer, mas eles não fazem nada. E os factoides, né? Para inglês ver, né? Factoide virou um neologismo brasileiro que o camarada só finge para por todo lado. Vendedores de ilusões, portanto, nas organizações, e os fazedores de medo. São duas pragas nas organizações, e não só nas organizações públicas. Próxima. Sou grato à minha sorte, diz o mercador de Veneza, mas não confio nunca o meu patrimônio a um só lugar e a um só banco. O mercador diz isso, e mesmo assim ele aposta o seu coração em função da grande, né, afetividade que discretamente o autor da peça mostra a relação, o clima, né, de uma transa ali de amor entre as duas pessoas, Bassanio e o mercador. E aí ele diz, né? E a multa que o agiota tem direito é um pedaço da carne de Antônio. Mas ele joga, mas em verdade ele mostra que, próxima, o empreendedor, né? Próxima. O empreendedor não entra num jogo de roleta russa. O empresário, isso é que está nos dizendo Shakespeare, como teoria de administração e de liderança, em 1606, que o empreendedor não é um empresário raçudo que corre todos os riscos, né? Que ele é um jogador compulsivo, ele não corre todos os riscos, ele paga alguns pedágios, emocional, de solidão, mas que o perfil do empreendedor tem que ter cama de proteção, né? Como é que chama? Cama elástica de proteção, rede de proteção, rede de profissão. Portanto, você que está pensando, quando eu estudei administração, e tem muito tempo de faculdade que vocês estão fazendo agora, você é mais velhinho e tem essas vantagens. Só falavam para a gente para ser empregado. Agora só falam para a gente para ser empreendedor. Tá certo? A gente pode ser empregado ou pode ser empreendedor. E para ser empregado também tem que ser empreendedor. É uma discussão que cabe aí, um debate danado, sob o ponto de vista ideológico e doutrinário sobre isso. Mas, em verdade, você quer mesmo enveredar pelo negócio próprio? Então lembra lá o nosso amigo Shakespeare, no Mercador de Veneza. Não dá para correr todos os riscos. Não dá para jogar todos os ovos no mesmo pote. O bom músico não tem que ser necessariamente um escritor. Você pode ser também um bom empregado. Também há as outras opções. Mas, em verdade, em ambas você vai ter que empreender. Mas lembre, não corra todos os riscos. É preciso ter o risco calculado. Ser ousado não quer dizer ser raçudo. Não quer dizer, né, fazer investimentos de qualquer jeito. Próximo. Enquanto o portão se fecha para um, já tem outro batendo a porta. Nova oportunidade que se abre. E aqui é preciso que se lembre. É preciso ver o que é visível, mas que não é visto. A cegueira da arrogância, a cegueira da distração e a cegueira da paixão que nos falava o padre Antônio Vieira. Sempre, né? A pessoa que é dono da verdade arrogantemente, e o técnico, muitas vezes, faz isso. O professor nos ensinou uma boa técnica, a gente aprendeu uma boa metodologia, e a gente arrogantemente ficou feliz e orgulhoso, e vaidoso, e arrogante. E chegamos e fazemos um trabalho por nossa empresa, onde trabalhamos. Chegamos lá, apresentamos aquele trabalho como a mais bela contribuição tecnológica inventada pela tecnologia. E a gente vai lá, e a resistência é grande. E o chefe não aprova. E o nosso projeto acaba na gaveta. E a gente fala, esse chefe meu é uma besta. Essa organização não presta. Eles não entendem nada, a obra-prima que eu estou fazendo. Cuidado com a cegueira da arrogância. Porque a resistência à mudança também tem um papel. As organizações não são lógicas como os computadores. As organizações são psicológicas. A gente espera uma lógica do computador na empresa, mas a empresa não são feitas por computadores. Se eu tirar todas as pessoas de uma empresa, eu tenho um prédio, não tenho uma empresa. A empresa é uma ficção jurídica, professor. Como
Ele sabe muito bem. Apenas uma ficção jurídica. E se eu não entender que vai ter resistência à mudança, que tem cliques, que tem igrejinhas, que tem quem namora quem, que tem luta de poder, que tem inveja, que tem todos os tipos humanos, que tem a alma humana dentro da organização, a gente vai achar que porque a minha técnica é lógica, ela vai ser psicologicamente aceita. E não vai ser, necessariamente. Então eu tenho que vencer a resistência, eu tenho que cooptar pessoas, eu tenho que envolver contribuições, eu tenho que mudar a minha estratégia de achar que a organização é lógica, que a minha técnica é lógica, porque ela não é lógica. A cegueira da distração, quer dizer, o pior cego é aquele que não quer ver mesmo, ele está distraído, não vê mesmo. E a cegueira da paixão pela ideologia política, pelo fanatismo, pelo dono da verdade. Foco nas oportunidades e não nos problemas que não produzem resultados. Toda situação de liderança é transitória e perecível. A natureza, essa faz parte do mundo. A nata do leite que está em cima é a que primeiro azeda, é a que primeiro estraga. E a gente vê isso no futebol. E o futebol brasileiro agora está mostrando bem isso. O time ganha o campeonato, entra de sapatinho alto. Perde o jogo no primeiro jogo logo. Tomara que não perca de 7-1, mas perde. Por quê? Porque já acha que já ganhou, porque estava na liderança, porque nós somos o maior. Como assim? Né? Eu, por exemplo, torço por um clube que eu não quero que ele suba para a categoria A, para a Série A, né? Só como primeiro lugar, como terceiro ou como quarto. Segundo eu não aceito, prefiro ficar na divisão B. Não preciso dizer qual é o time meu, né? Vamos lá, próxima. A concentração é a chave dos resultados. A gente dispersa demais, né? O abandono corajoso, portanto, de produtos e atividades não rentáveis da organização é a chave do sucesso, na medida em que liberta recursos anteriormente bloqueados. O sucesso de hoje é o elefante branco de amanhã. Aprender a dizer não. Por mais que a gente doure um não, ele é sempre ferro. Por mais que você embeleze um não, ele é sempre feio. Por mais que você adocique um não, ele é sempre amargo. Mas o administrador tem que aprender a dizer não. Dizer não com respeito, com carinho. Numa língua portuguesa como a nossa, em que pois não é sim e pois sim é não. Né? Já tem isso, temos. Né? Tem as circunstâncias muito especiais. Próxima. Se queres emprestar teu dinheiro, não faças como se fosse para amigo, diz o mercador de Veneza para o Shylock. É melhor te emprestar como se fosse um inimigo, pois no caso dele vir a faltar com o pagamento, é com a cara mais alegre que tu vais extorquir do pobre coitado tudo que ele deve. Eu acho que ele estava pensando, quando falava isso, nos bancos de hoje, que fazem plante uma árvore, né? Defesa do meio ambiente, ganham prêmios de meio ambiente e cobram os juros mais escorchantes da história da humanidade que já se viu na face da Terra. Os bancos brasileiros, inclusive, não é não? E aí a gente fala muito em responsabilidade social, respeito ao cliente, né? Que se erigiu agora como um mantra, um dogma, né? Que não respeita ao cliente. A ética empresarial e a empresa cidadã. São conceitos, né? Que a gente, acho que já conversamos sobre isso aqui, né? Portanto, fica enfatizado essa questão, né? Que por o respeito ao cliente, é claro, é um slogan publicitário, é uma estratégia de marketing, é importante para as organizações se transformarem, mas existe mesmo isso? Quando a ética ela é interessada e particular, ela não é ética. Ela é ética do interesse particular. A ética, para ser ética, tem que ser universal e desinteressada. Se eu sei que uma pessoa me trata muito bem porque vai herdar toda a minha grana, e eu não tenho nenhuma, mas se tivesse, ele me trata bem porque quer minha grana, está interessado. Não é porque ele esteja sendo ético e esteja dando consideração por mim. Se eu trato bem um cliente pela capacidade de pagamento dele, que ética é essa? É a ética do interesse. Então, cada empresa tem uma ética melhor do que a outra. E que hora que vai valer? A gente tem que ter cuidado, nós, administradores, para não pensarmos que estamos nos transformando na aristocracia da virtude. Próxima.
Se esse agiota ainda acaba se convertendo, já se mostra até bondoso. Não, aí responde o Bassânio, não confio nessas frases ditas por um Biltre. Eu acho que aqui, de novo, ele estava pensando no mundo moderno hoje. Né? Que a gente fica pensando que transforma essas organizações que mais violentam o meio ambiente, que são aquelas que ganham os prêmios de proteção ambiental. Já viram isso? Como tem isso? Pode olhar, se não são. A maioria, né? Todas com plante uma árvore. Se o capitalismo tivesse espírito público, realmente seria o maior regime do mundo, que o banco que ri, né? Mas está sempre disposto a repactuar as cláusulas escorchantes, as vendas casadas, que o Shylock faz isso. Plante uma árvore, o direito divino da terra. Agora, talvez, a gente esteja vivendo o direito divino do capital. Próximo. Se os ofícios altos cargos não fossem distribuídos de maneira corrupta e as honrarias só fossem conquistadas pelo mérito, quanta gente que hoje é comandada não passaria a comandar. Bom, agora aqui ele falou do Brasil mesmo, né? Próxima. A aparência, quando se escolhe a questão dos três cofres, o de ouro, o de prata e o de chumbo, e ele escolhe o de chumbo, a aparência externa muitas vezes não tem nenhum valor. Nos tribunais de justiça, quantas causas de corrupção e estrago morais não são apresentadas de forma elegante, feita por uma voz bonita, que disfarça as evidências do mal? A minha escolha recai sobre o modesto chumbo, que oferece mais ameaça do que prêmios, mas consegue me transmitir tanta simplicidade. E aqui o autor está nos falando da questão da aparência e da essência, que é muito contrário a que Roberto da Mata já denunciava em Carnavais, Malandros e Heróis, em que, sabe com quem você está falando? Em que, por exemplo, Jorge Amado fala em País dos Carnavais, ele diz assim, eu só me senti brasileiro 2 vezes, né? Uma quando sambei na avenida, e outra porque sou rei Júlio porque ela me traiu. País do Carnaval de Jorge Amado. Você veja que situação, que circunstância nós estamos aqui. Aparência e essência. Próxima. Ah, sim, agora o Shylock. Estamos terminando. O Shylock. Ele sempre me humilhou, o mercador de Veneza. Riu de meus prejuízos, zombou de meus lucros, escarneceu de meu povo, desanimou os meus amigos, encorajou os meus inimigos. Tudo isso por quê? Porque eu sou judeu? Ou você quer transformar aqui porque eu sou negro? Porque eu sou homossexual? Porque eu sou idoso? Porque eu sou mulher? O que você quer colocar aqui? Não em 1606, mas em 2014, nas nossas organizações. Os judeus não têm olhos, não têm mãos, não têm órgãos de sentidos, inclinações, paixões, não estão sujeitos às mesmas doenças, não se curam com os mesmos remédios, não se aquecem com o mesmo sol de verão e têm frio no mesmo inverno. Se todos somos iguais a vocês, temos direitos iguais em tudo também. Aceitar a diferença. Será que nas organizações a gente consegue aceitar as diferenças e conviver com a diversidade? Próxima. A organização, portanto, concluindo, é o reduto autoritário da sociedade brasileira ainda. Reduto autoritário que compete a nós, profissionais de administração, como cidadãos, contribuir para transformar essa realidade. Claro que o objetivo da organização é o lucro, é o resultado, mas também é a realização do ser humano. É também transformar a sociedade brasileira a partir dos seus espaços mais organizativos, que é o próprio mundo do trabalho e o mundo da organização, que é o nosso locus, o nosso espaço de ação e de atuação. Precisamos fazer isso. E é a organização que faz esse processo. Ninguém, e concluindo, ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político. Não estou dizendo aí para partido político, movimentação partidária, não. Estou dizendo um papel político enquanto cidadão. Quando a gente participa ou se omite em relação aos fatos que nos envolvem, nós estamos exercendo a cidadania, pela omissão ou pela participação. Quando uma regra, uma norma, uma diretriz de trabalho, nós fazemos enquanto profissionais de administração, no mundo do trabalho, que contribui para
a inclusão social, para o desenvolvimento das pessoas, nós estamos exercendo a cidadania pela participação. Quando a gente finge que não está vendo, ou faz normas que não contribuem para esse desenvolvimento, nós estamos efetivamente contribuindo para fortalecimento ainda dessa cultura autoritária da sociedade brasileira, do sabe com quem estou falando. Vejam, essa é uma visão, uma perspectiva, uma pequena análise dessa contribuição à luz da administração da obra O Mercador de Veneza, de Shakespeare. Tenho certeza que inúmeras e diversas abordagens poderão ser trazidas aqui, no campo da gestão e da empresa, como certamente os professores vão nos trazer agora também a vocês, alunos. Muito obrigado. Obrigado pela palestra, presidente Wagner Siqueira, e pelo espetáculo que nós tivemos aqui e as correlações com a administração. Queria agora abrir para o debate e chamar os nossos debatedores e também convidar os alunos e professores para refletirem sobre o que vocês acabaram de ver e ouvir aqui. Gostaria de chamar a administradora Ana Auler. Ana Auler. O administrador Rodrigo Lopes. É a idade. A diretora do Instituto, Chiquinha Gonzaga, Eva Procter. Aqui o Mercador é sobre juros, essa coisa horrenda, né? E os agiotas, que são uma constante até os dias de hoje. A nossa peça anterior, o Rei Lear, era com a má administração da herança, e a Casa de Bonecas eu vou deixar para uma próxima oportunidade para a gente discutir essa parte também. O Wagner mostrou com muita clareza que o tempo de Shakespeare, que não é, claro, nosso, que vários séculos já se passaram, mas que as coisas não mudaram muito, não. As pessoas continuam sendo desonestas, querendo obter vantagem em tudo. Enfim, são coisas que não mudam porque o ser humano não muda. Eu acho que é mais ou menos isso. Se quiserem perguntar alguma coisa, e depois a gente abre para questões. É isso? Ok. Bom, boa noite. É muito gratificante estar sentado aqui para discutir Shakespeare, né? Não sei nem se eu tenho essa capacidade, mas vamos tentar. Para os alunos, eu acho assim, foi muito importante o CRA trazer esse evento aqui para a gente. Eu acho que é um privilégio os alunos estarem numa faculdade e assistir uma peça dessa importância. Não sei quem já tinha tido a oportunidade de ler esse texto. Eu vou confessar publicamente a minha ignorância, porque eu não conhecia esse texto. Assim que o professor Levi me convidou para fazer esse debate, eu baixei o texto, então, portanto, todos podem fazer isso, baixar o texto, porque a peça é resumida, né? Tem algumas outras partes, e então é um momento de enriquecimento para todos nós, foi para mim, e espero que tenha sido para vocês também. É difícil falar depois do professor Wagner, depois dessa explanação toda, mas eu fiz aqui uma cola que eu vou tentar comentar. Eu acho que assim, o objetivo não é ficar falando, é trazer algumas questões para que os alunos, eu sei que eles estão morrendo de vontade, professor Wagner, de fazer várias perguntas, então eu vou ser bem breve. Primeiro eu fiquei pensando assim, enquanto Shakespeare estava escrevendo isso, final de 1500, né, o Brasil tinha sido descoberto há 100 anos, mais ou menos, né, professora Márcia?
assim, eu não concluí nada com isso, mas eu fiquei pensando a diferença, né, esse gap de tempo entre essa reflexão que está aí e o nosso desenvolvimento, a história do nosso desenvolvimento. Meus alunos sabem, eu não tenho muito hábito de ir ao teatro porque nos falta aqui em Petrópolis, e a preguiça de ir ao Rio, às vezes, me consome. Mas, assim, eu adoro cinema, quem me conhece sabe disso. Então, eu queria falar de 2 filmes, né, que são Elizabeth, a Era de Ouro, que contextualiza um pouco essa discussão, e o próprio Colombo, que foi apresentado. Então, quem quiser se enriquecer também, busque esses filmes. E aí, assim, eu assisti a peça, li o texto, o que eu posso trazer de reflexão sobre a administração, sobre o administrador? Eu sempre digo que o administrador, o trabalho do administrador, consiste em interpretar a realidade. A gente precisa conhecer muito bem a realidade para atuar. E aí a gente chama isso de ambiente, né? Tem vários nomes. Então, esse é um aspecto que eu quero destacar, que eu acho que o Shakespeare teve uma capacidade ímpar de compreender o seu mundo. Foi isso que a gente analisou, né? Foi isso que a gente percebeu na peça. Ele compreende aquele mundo e aquelas questões. A professora Márcia me disse que, na verdade, ele escreve sobre um século antes, né? Então, ele traz as questões daquele tempo. Então, eu acho que essa é a primeira reflexão que os administradores têm que ter. Nós temos que ter capacidade de compreender o nosso mundo. Então, essa é a primeira questão. A segunda, que é muito forte, é a capacidade que ele tem de análise do ser humano, das relações pessoais, né? Acho que você aborda um pouco isso. E aí eu trouxe alguns pontos. Um é a amizade. A amizade é uma coisa importante para a vida da gente e nas organizações também, né? Isso está presente. Então, acho que esse é um tema que a gente tem que refletir sobre ele. Eu não vou falar coisas bonitas, nem vou trazer respostas. Eu vou apontar questões que eu acho que essa peça suscita para todos nós. A outra coisa que eu me identifiquei muito é na discussão da Pórcia, como é que é o nome dela? Narícia, né? Nerissa. O professor Rodrigo me dá cola. Ele fala assim, no debate elas falam assim, tanto se adoece por comer demais, aí eu me identifiquei um pouco, como ficar amíngua. E aí vem a questão do equilíbrio, né, que a gente tem que buscar. E aí eu fiquei pensando assim, a gente realmente deve buscar o equilíbrio, mas eu acho que tem hora que a gente tem que ser meio desequilibrado mesmo, que falta a gente defender posições extremas, né, o radicalismo, né, você ir à raiz das questões. Então, eu acho que a gente deve comer menos, mas devemos buscar assim, o equilíbrio em alguns momentos. A peça pontua, o texto, né, de Shakespeare traz sempre a questão da decisão, né? A decisão é uma coisa importantíssima para o administrador. E decisão envolve um conjunto de elementos que também não vou me aprofundar, mas acho que é um tema importante. A flexibilidade, o Antônio, eu não tive como destacar as frases, então vou falar assim mais ou menos. O Antônio diz que ele não pegava dinheiro emprestado, muito menos a juros, mas ele aceita fazer isso pelo Antônio, o mercador de Veneza, pelo Antônio. Pelo Antônio, desculpa. Pelo Bassânio, Então, assim, a flexibilidade, né? Até que ponto a gente deve ser flexível? Eu acho que a gente tem que ser flexível, mas em certos princípios nós não devemos ser. Então, assim, a flexibilidade é ou não é importante? Então, eu acho que é um outro tema que a gente precisa refletir. O risco está presente o tempo todo. Já estou fechando, tá, gente? Eu quero destacar, porque agora a FASE inaugurou o Observatório da Mulher, e eu sou parte do Observatório, então vou ter que falar das mulheres. Né? Já tinha combinado isso. O Shakespeare traz a mulher muito relacionada às emoções. Então, é a mulher que vai casar, é a mulher que é roubada para casar. Eu acho que as atrizes deram um show, não que os rapazes não tenham dado, né? A peça foi muito boa, mas elas foram muito engraçadas. E, assim, na hora de decidir a questão, ele traz também a mulher decidindo. Então, assim, é surpreendente um texto daquela época que traz a mulher com aquele papel já tomando decisão. Traz uma questão tão contemporânea, né, Érica? Presta atenção, é o seu tema da monografia. Então, impressionante como é que ele traz ela já decidindo lá em 1500. Enfim,
Eu estou fechando, que o professor Rodrigo está já me cutucando aqui que ele quer falar, então eu vou fechar com algumas questões que eu gostaria de debater com vocês. Na peça, desculpa, gente, eu troco todos os personagens, mas alguém diz assim, que eu acho que é o Shylock, só pode ser, não sendo roubo, todo lucro é bênção. Então eu deixo... Sim, professora. Só pode ser ele, né? Claro. Então eu deixo essa questão para debater com vocês. Isso é válido? Não sendo roubo, todo lucro é bênção? Piedade é um sentimento que deve estar presente quando nós somos administradores, somos gestores? Então, é o segundo tema que eu trago para vocês. E a outra coisa que se discute, lei é lei, né, gente? E lei é para ser cumprida, né? Porque, no final, a discussão passa um pouco por isso. E aí eu acho que é muito bem colocado, que a lei tem que ser cumprida. E, por último, eu queria elogiar a colocação que o professor Wagner fez sobre a questão da responsabilidade social. Nós, enquanto administradores, nós, enquanto sociedade, precisamos aprofundar muito essa questão dessa discussão da responsabilidade social das empresas. Eu trouxe uma nova questão para os meus alunos do primeiro período, que é abraçar uma causa, ao invés de responsabilidade social. Acho que a gente está precisando pensar um pouquinho melhor, tanto enquanto administradores e também enquanto cidadãos. É isso, gente, a minha contribuição é essa, tá? Obrigada. Eu acho que eu só vou dar boa noite e falar sobre as perguntas, né? Porque vou falar o que mais depois. Então, muito rapidamente, que eu acho que o importante aqui é a gente trocar ideias, né? Mas, de tudo que a peça nos traz, algumas questões. Uma, que foi uma reflexão do professor Wagner, quando ele fez assim, ele fala que a empresa é o reduto do autoritarismo, né? E eu acho que essa é uma reflexão muito importante que a gente tem que ter enquanto administradores, que queremos ser. Qual o nosso papel na hora de sermos gestor? Vamos reproduzir esse autoritarismo ou vamos permitir a divergência, a discordância? Vamos achar bom o conflito ou vamos evitá-lo de forma a não tê-lo? Então, que conceitos nós vamos ter nesse sentido como administradores, né? A peça traz também alguns sentidos macroeconômicos aí, quando a gente fala em globalização, né? Que hoje a gente tanto fala em globalização, e lá em 1600 alguém já começa a falar que os navios estão pelo mundo todo, e esse mercantilismo é que produz a economia da época. Então, de quando vem a globalização? Quando é que isso ocorre? Né? Ela é tão atual assim, ou ela realmente o mundo todo já vem se globalizando de uma forma bem antes? Né? A outra questão que se coloca, a professora Ana acabou de tocar um pouco nisso, é sobre a questão das regras, da lei, né? O quanto é bom a questão de você ter burocraticamente todas as regras explícitas e segui-las ao ponto, à risca, ou podemos ser flexíveis, ou podemos transformar isso nesse sentimento de impunidade que temos hoje no Brasil. Como é que isso se dá? Como é que, na hora que vamos estabelecer as regras e cumpri-las, né, com que forma nós olhamos para sermos flexíveis e, na hora de cobrar uma promissória, podemos aceitar que não aquela multa, porque aquilo realmente está incorreto, mas podemos aceitar de outra forma. Me chama a atenção também, além da questão do preconceito da época, na questão de etnia, né, de você criar esses estereótipos, onde todo judeu é ruim, ou todo agiota é ruim, ou agiota é ruim. Mas qual é o papel desse personagem no mundo, não como agiota, mas quando você cria mecanismos de capitalização? Né? Então, sem querer puxar a brasa para a minha sardinha, já que eu trabalhei em banco 30 anos, né? Mas qual é o papel das instituições financeiras no mercado? Nós somos essa coisa tão ruim assim, ou estamos aí usurpando as pessoas, ou também contribuindo para a economia mundial? Né? Como é que isso funciona nesse mercado capitalista que nós nos colocamos? Né? Então, essa questão do estereótipo também a gente tem que pensar sempre, né?
nós não podemos classificar qualquer raça, qualquer gênero, qualquer tipo de pessoa por aquilo que achamos da sua forma de ser, né? Nós somos pessoas individuais e temos que ter esse raciocínio sempre. Então, com esses questionamentos é que eu abro aí para a gente discutir esse papel da peça. Perguntas? Qual é a próxima? Vocês não vão deixar a gente aqui assim, não, né? Ah, apareceu. Boa noite, meu nome é José, do primeiro módulo do curso de RH. A gente escuta muito que tem que ter equilíbrio, tem que ter bom senso, né? Mas a gente escuta também, se todo mundo tiver equilíbrio e bom senso, todo mundo vai ser igual, né? Que tem que ter os opostos, né? Então, em cima disso, também eu queria fazer uma outra colocação em relação a que a gente vê muito hoje, o medo de se errar nas organizações. É como se você está dentro de uma empresa, você não pode errar, mas a gente erra em casa, erra com a família, erra na rua, mas dentro da organização você não pode errar. Se inibe o erro, quando o erro faz parte do ser humano. E as empresas, os gestores, eles não aceitam. Me parece que já até faz parte da cultura. O erro não é permitido. Eu queria que se falasse sobre isso, até para as pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho, que isso afeta muito a pessoa que vai para o primeiro emprego, né? Como ela pode se colocar em relação a isso? A esse medo que já está implícito ali, né, dentro das organizações, que você não pode ter, você não pode demonstrar. A sua questão é extremamente importante porque ela coloca uma crescente disfunção que estão ocorrendo nas organizações modernas em relação ao que se aponta do erro. É preciso que as organizações reaprendam a aprender com o erro. Se aprende muito com o erro. E as organizações, com a busca maluca existente hoje, de busca de resultados a qualquer custo e a qualquer preço, eles não admitem qualquer falha. E aí as organizações não crescem e não desenvolvem. Nós estamos vivendo uma crise nas organizações, a meu ver. A gente pensa que o momento atual, porque dispõe de grandes tecnologias, as culturas organizacionais são mais participativas, mais democráticas, mas, ao contrário, você tem uma crescente individualização das organizações, a perda de eficiência das organizações é grande, que é mais por pessoas, que é mascaradas por tecnologias de ponta. A gente dirige as organizações hoje com tecnologia orbital, desenvolvimento orbital, e a mentalidade que preserva a direção das organizações é do carro de boi. Há essa diferença brutal. Quer dizer, a questão... E assim mesmo, pior ainda, a grande literatura que permeia o universo dos seminários gerenciais nas empresas, infelizmente, em muitas academias também, são os livros de gestão sobre autoajuda, que são a praga, porque a autoajuda pode servir para um ou para outro, né? Mas qualquer coisa parecida com monges executivos e os 7 hábitos, essas coisas loucas, que se ensina como ciência, que não tem nenhuma base científica, nenhuma base de pesquisa, realmente leva a que as culturas organizacionais estejam caminhando por uma fase, nós estamos caminhando por uma fase de obscurantismo no momento, no estudo da administração. Não estou me referindo ao Brasil, não, estou falando em todo o mundo. Há um retrocesso de estudo de realidade da cultura das organizações, porque se perdeu as contribuições das ciências do comportamento em geral, as pesquisas científicas, o que se engana com isso, né? Você, para fazer um produto médico de saúde, você tem que aprovar em tudo quanto é organismos no mundo inteiro, tem todas as pesquisas, etc., tem aqui no Brasil também, a Anvisa. Mas você, para lançar um livro, por exemplo, como Reengenharia, que foi terrível há uns anos atrás, e que fez com que todo mundo lesse e adotasse aquelas práticas, e depois o próprio autor, sem nenhuma base científica, e o próprio autor vem e descreve depois da reengenharia e se arrepende de tudo que ele escreveu e vende de novo. E as pessoas compram, tá certo? Quando a gente fala assim, qual é a pesquisa do monge executivo? Qual é a pesquisa que esse cidadão fez para fazer isso? Nenhuma.
Eu estou falando, é a mesma coisa que como aprender, como fazer amigos e influenciar pessoas. Portanto, a gente tem abandonado os livros e a base científica e técnica e arte de administração, de gestão das organizações, por um obscurantismo cada vez mais individualista e do pensamento de um autor que escreveu isso A ou B e que acaba virando livro de autoajuda. Portanto, e aí o erro é sempre condenado. É preciso aprender com o erro. Experiência não é o que a gente faz com o que nos acontece. Experiência é o que a gente faz com o que nos acontece. Né? Experiência não é o que acontece conosco, é o que a gente faz com o que nos acontece. Se a gente não aprender nada com uma experiência, tá certo? A gente tem 10 anos, mas se aquele ano não aprendemos nada com erro, a gente vai repetir 10 anos, um ano de experiência. Em verdade, não temos 10 anos de experiência no trabalho, temos um ano. A gente não aprendeu nada, repetimos aquilo mecanicamente. Portanto, é só a partir da reflexão, da análise, da vivência, da prática e da teoria, e a teoria, repito aqui, nada mais prático do que uma boa teoria. A teoria advém da prática, da reflexão, da análise, da aprendizagem, da observação, do erro e da correção de rumo, e da aprendizagem a partir daquele erro. Quando você não baseia-se o seu processo de desenvolvimento, crescimento e o mundo do trabalho nas organizações na base do aprendizagem pelo erro, também pelo erro, você está realmente determinando as organizações a quererem ser cada vez mais castelos de pessoas sem alma. Rapidamente, 2 comentários. Eu não acredito muito nessa questão de bom senso, não. Eu até brinco que bom senso não é igual nariz, que todo mundo tem, né? Porque, assim, o bom senso implica em valores, né? Implica em interesses. Então, assim, se guiar pelo bom senso, de vez em quando eu dou até um exemplo. A gente sai aqui da faculdade, né? Se o caminho fosse guiado pelo bom senso, a gente não ia muito longe, né? Porque tem regras para funcionar, a sociedade tem regras para funcionar. A outra coisa em relação ao erro, além de tudo que o professor Wagner já falou, eu não tenho muita certeza, mas tem um livro que se chama Feitas para Durar. Eu gosto muito desse livro. E, se eu não me engano, é no prefácio desse livro que diz assim, que os gestores bem-sucedidos não são aqueles que não erraram, mas são aqueles que acertaram nas questões fundamentais. Eu acho que, assim, errar, como você mesmo disse, é humano, a gente vai errar, né? As organizações vão ter que aprender a lidar com o erro, só que tem questões que, assim, o erro custa caro, o erro é irreversível. Eu acho que isso é que a gente tem que saber avaliar. Tá? E esse negócio de monge e queijo já deu, né? Eu acho que não podemos aceitar isso. Mais alguma pergunta? Quem? O professor Rodrigo vai falar. Não, pode perguntar. Eu tinha visto que ele não ia falar. Não, desculpa, eu que sou metida. Mais alguém fazer pergunta? Aqui. Você fala. Oi, boa noite. Meu nome é Rafaela, sou do primeiro período de administração. Eu queria fazer um link e ver com vocês, né? A peça mostra o preconceito, o livro também. Naquela época, a legislação não protegia essas minorias. Hoje em dia, a legislação protege, de certa forma, as minorias dentro das empresas. Mas, por exemplo, a lei do aprendiz. Você tem um aprendiz lá, mas a lei não garante que você vai fazer com que aquele aprendiz tenha uma função de acordo com o curso dele. Não vai garantir que ele tenha uma experiência válida, como vocês estavam falando. Como vocês veem essa legislação que ela dá a chance, mas, ao mesmo tempo, ela não te dá a chance completa? Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Infelizmente, né, nós temos muitas leis no Brasil, né? Uma Constituição que a maior parte dos capítulos não são cumpridos. Nós somos um país, infelizmente, que não respeita bem a sua legislação culturalmente, né? Tem até um famoso historiador, Capistrano de Abreu, que foi até ministro da Guerra no Brasil. Ele dizia que precisa de uma lei no Brasil, né? Artigo número 1, cumpram-se todas as leis. Artigo número 2, revoguem-se as disposições em contrário.
Em verdade, quando a lei não atende, a meu juízo, né, quando não atende ainda à realidade social, é difícil ela ter. Agora, também, a gente tem que considerar que não são só as leis. A lei estabelece regras, né, político-institucionais ou jurídicas, que são definidas nas relações de pessoas. Mas essa é um tipo de ordem, mas há outras ordens que fazem e orientam o comportamento humano. Por exemplo, a ordem moral. A ordem moral, há coisas que a lei autoriza que você, por opção moral, não cumpre. Há coisas que você autoriza a fazer, que você não faz porque não cumpre. Nem tudo, às vezes tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, a questão de ordem moral, às vezes, me faz escolher determinadas opções que não são necessariamente definidas em lei. É preciso que a gente tenha as regras, mas é preciso também que não queira regulamentar tudo. Relações do trabalho, por exemplo, a gente assistiu a um debate agora, recente, sobre o 13º salário na luta presidencial, em que a presidente Dilma disse que ela não mudaria o 13º, nem que a vaca tussa, foi o que falou. E eu fiquei rindo, porque eu vendo aquela discussão, mesmo que a vaca tossisse, ela não conseguiria mudar a lei do 13º, porque a 13º hoje é uma cláusula pétrea na Constituição. E para mudar uma cláusula pétrea, o professor de Direito poderá nos corrigir aqui, só por uma outra Constituição originária, não cabe reforma constitucional. Ela falou uma enorme factoide, não estou criticando a presidente Dilma, estou dizendo apenas um fato concreto. A lei, às vezes, passa da conta. Por que define? Por que as leis no Brasil não flexibilizam o trabalho? Nós estamos tratando a realidade brasileira exatamente ainda na legislação do trabalho, na década de 40, copiado da Carta del Lavoro de Mussolini, na Itália, das corporações de ofício. Evidentemente, há leis que precisam ser flexibilizadas, eu estou falando estou falando da questão de menor aprendiz, quero lhe dizer que os menores aprendizes aprendiam com 14 anos. E houve muito menor aprendiz no Brasil. Mas o excesso de proteção ao trabalho do menor impede hoje das empresas pagarem menores, porque eles preferem contratar adulto. E aí você não tem o menor aprendiz, como se teve aqui. A contribuição foi muito grande da formação de mão de obra no processo industrial brasileiro. Eu falo do CLT porque a gente proíbe tudo na legislação. E hoje, se você não flexibilizar isso, não é acabar com direito, não. É garantir direitos a quem não tem direitos. Você tem que ter no mundo... Quer dizer, por exemplo, a gente se condena muito a terceirização de mão de obra. Quantos por cento tem de mão de obra de funcionários terceirizados na Petrobras hoje? 80%. Aí eu não vou ficar escandalizado. E na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro? 25% pelo menos. E se não tem juiz do trabalho que não condene um empresário porque está terceirizando. Então, a sociedade brasileira é pródiga em dicotomizar o que diz e o que faz. Como é que o juiz do trabalho pune alguém porque está terceirizando, um empresário, e a própria Justiça do Trabalho tem trabalhando do lado dele terceirizados? Dizem que em Brasília, o Justiça Federal, a Justiça do Trabalho de Brasília, é mais de 60%. Nós estamos falando de uma situação difícil. Então é preciso contemporizar as condições sociais a uma legislação que facilite a realização do Brasil enquanto crescimento do seu processo. Porque esse é um dos obstáculos que o Brasil tem. É o obstáculo de a gente querer regular tudo, né? Até o 13º, que é recente. O 13º talvez nem todos saibam, mas o 13º é ainda do Arão Steinbrück, né? No tempo do Jango, do Juscelino, de 62. É uma legislação nova, mas ela foi inscrita em 88 e foi inscrita como direitos e garantias individuais, na Constituição máxima. Portanto, eu acho que a gente tem que olhar essa questão e não querer resolver tudo nas leis. A gente tem que, talvez, resolver também no acordo, tem que resolver na negociação. Nós temos toda a previsão da sindicalização do Brasil com contribuições. Contribuição de sindicato é contribuição compulsória
o velho imposto sindical, confederativa, associativa, ainda tem a de sócio. 4 contribuições praticamente obrigatórias. E a gente tem uma das menores taxas de sindicalização do mundo. E o movimento sindical é absolutamente aparelhado pelo Estado. Não é no governo atual, não, é em todos os governos. Como é que surgiu isso? O nosso presidente Getúlio tinha um movimento sindical fortíssimo no Brasil. Eu estou desviando, desculpe, professor. Não, fica à vontade. Fortíssimo no Brasil, quando ele assumiu a Revolução de 30, ele chamou um intelectual chamado Oliveira Viana, um super intelectual. Oliveira, vê como é que está esse negócio no mundo aí para a gente conter esses trabalhadores, anarquistas e comunistas que dominavam o movimento sindical brasileiro. O Oliveira Viana foi nos Estados Unidos, foi na Alemanha, foi na Inglaterra, mas parou na Itália, adorou aquilo. É fácil, presidente. Faz a Justiça do Trabalho, juntas, né? Justiça do Trabalho, Sindicato dos Empregados, Sindicato do Patrão, contribuição dos dois. Ambos vivem da contribuição sindical, do patrão e do empregado. Bota uma Justiça do Trabalho, junta exatamente a mesma coisa. E nós ficamos a vida toda nisso. Distribui benefícios, espalha isso para a Previdência. E o movimento sindical brasileiro se apassivou. Se apassivou mesmo. Em 77, o novo sindicalismo dizia que era para acabar com a contribuição sindical. Hoje, ele é proxeneta da contribuição sindical. Exatamente isto. Vive disso. E as centrais sindicais também vivem disso. Então, é uma questão que é a lei que não... E é intocável esse assunto na sociedade brasileira. Essa CLT é o cadáver insepulto do autoritarismo no Brasil. Ela precisa ser revigorada, não é para tirar direitos. Direitos não pode nem tirar, porque estão na Constituição. Foram até inseridos na Constituição. Mas se você não rever, se nós não fizermos a revisão disso, você não vai resolver o problema do trabalho do menor aprendiz, que já foi muito forte no Brasil. O menor Senac, Senai, esses órgãos fizeram grande contribuição à formação de mão de obra no Brasil. Não é que não façam hoje, mas eles foram fundamentais para o processo de industrialização brasileira a partir da década de 40, 50 e 60, mas que a legislação hoje amarra esse processo. Desculpe se me estendi, professora, mas... Professor Rodrigo. Então, fora todos esses conceitos, eu acho que na prática, olhando bem, né, para o que ocorre nas empresas, e talvez por isso é que as leis tenham mudado, o que a gente precisa atentar é exatamente do papel nosso como gestor, quando você admite o menor aprendiz. E não é admitir o menor aprendiz para ele fazer o trabalho do adulto que está lá. E o que ocorre hoje, que a gente vê, e essa me parece ser a tua angústia, é que isso aqui acaba desvirtuando e fazendo com que se criem leis e mais leis para se proteger aquilo que se faz errado na ponta. Então, a gente tem que, se eu sou gestor e sei que eu vou admitir o menor aprendiz, no conceito de menor aprendiz, que ele vai trabalhar, vai me ajudar de alguma forma para se formar. E aí eu vou respeitar todos os direitos que ele tem e ele vai também contribuir para a empresa. É por isso que eu entendo que a gente vai ter milhões de leis e não vão funcionar se nós não cumprirmos aquilo que nos é, aí com ética e com padrão de responsabilidade, que uma lei dessa exige. Ok. Queria fazer uma pequena contribuição em cima desse assunto levantado pela nossa aluna, né? Muito bem comentado por vocês. Wagner, Ana, Rodrigo, Eva, né? Nós temos uma contradição. Porque caminhamos para a individualização, a competição individual, mas, ao mesmo tempo, por mais paradoxal que seja, nós temos que criar um gerenciamento ou uma cultura que transforme novos líderes. Mas como? Para tomar o meu lugar? Já perceberam essa contradição? Gostaria que você comentasse. Esse é um tema que me é de particular interesse. Eu acho que nós temos hoje, cada vez mais, líderes como uma espécie em extinção. Não existe líderes. Os líderes no mundo, não estou falando no Brasil, não, é só olhar o mundo. Nós estamos num processo de extinção porque as organizações são castradoras de formação de lideranças hoje. Eu não estou tendo que trazer para os estudantes aqui, profissionais, uma visão cética, não é isso. É uma visão de realidade. As burocracias,
as regras, os constrangimentos são de tal ordem. Hoje, vou dar um exemplo para vocês em relação a isso. Imagine, Levi, que você seja secretário municipal da Prefeitura do Rio de Janeiro de Desenvolvimento Social, de Assistência Social. O risco no Brasil é mais caro, o custo do controle é mais caro do que o risco. O custo do controle é mais caro do que o risco. Você, Levi, é o secretário municipal de Desenvolvimento Social, e você recebeu um programa do Ministério de Previdência, de Assistência Social do Brasília, né, para fazer um programa para retirar os meninos de vulnerabilidade social, menores de rua. Aí você vai fazer o programa, mas você tem que prestar contas, por conta disso, ao Tribunal de Contas do município do Rio, é o primeiro órgão. Mas você, por conta disso, tem que prestar contas também à Secretaria Estadual de Assistência Social, porque passou o recurso por ela. Como você passou o recurso pela Secretaria de Assistência Social, você tem que prestar contas também ao Tribunal de Contas do Estado. Tá certo? E como você tem que prestar conta, e como o dinheiro veio do Ministério, você presta conta ao Ministério de Assistência Social de Brasília. E você presta conta também ao Tribunal de Contas da União. E aí tem também, já são 6. Você tem agora mais a Controladoria Geral do Estado. E na Prefeitura também tem a Controladoria Geral do município. E no Estado também, já está em 10 órgãos. Então você só presta contas. E os meninos estão na rua, porque o projeto você não fez ainda. Assim, qualquer um pode ser secretário, não é o seu caso, qualquer um pode ser secretário, qualquer um pode ser dirigente, porque ele passa mais tempo controlando isso. Eu não estou falando em roubo. Se houver roubo, você vai prestar conta também ao Ministério Público e à Polícia Federal. Então, você já está em 12 órgãos. Quando você computa isso, era melhor ter deixado livre tudo e fazer só o trabalho. Pelo menos você tiraria as crianças da rua. Podia até ter roubo, mas o roubo continua tendo, porque todo dia tem um escândalo. Então, o custo do controle é tão brutal nas organizações, cada vez mais, que está fazendo com que você não possibilite, colega, a chance dos líderes aprenderem com o erro. E, ao errar, aprender. Ninguém aprende a nadar sem nadar. Ninguém aprende a namorar sem namorar. Ninguém aprende a liderar sem liderar. Se você é castrado desde o início e tem que fazer funções meramente de prestação de contas e não de direção, você nunca vai ser líder. Então, cada vez mais, a sociedade mundial mostra isso. Olha no quadro político mundial, as lideranças políticas que nós temos. São lamentáveis. Eu não vou falar daqui do nosso Brasil, cada um tem suas opções, né? Mas a gente olha que... Olhar o nosso Estado aqui hoje é uma questão lamentável. Né? Mas olha os Obamas da vida. A gente pichava o Bush, veja o Obama. Né? Esse cara da França. A gente olha, estou falando dos grandes países. Esses caras são líderes de quê? Tá certo? A gente não tem liderança, não tem estadista. E não tem liderança nas organizações mesmo. Porque as burocracias impedem isso. Eu acho que tem um texto sobre isso especial, vou te mandar. Líderes, uma espécie em extinção, a meu ver. Nesse momento. A gente tem que mudar as culturas para reaprender. Estamos vivendo uma fase de obscurantismo. Isso não quer dizer que administrador, que as cadeiras não estejam vazias, você estudante, você escolheu o curso certo. Nós temos 6 milhões de empresas no Brasil, pelo menos. Se tiver que ter um administrador por empresa, nós temos que ter 6 milhões. Mas como tem muitas funções na empresa, são mais de 6 milhões. Nós temos formados em administração até agora no Brasil só 1,5 milhão. Nós temos uma defasagem de profissionais em gestão, em geral, de pelo menos 4 milhões a 5 milhões de pessoas. As cadeiras estão vazias. Como ela não pode estar vazia, o chambão, o aproximativo, o empírico, qualquer um que não está bem informado, senta na cadeira e pronto. E o Brasil tem uma crise básica de gestão mesmo. Muito bem. Certo? Você escolheu a profissão certa. Ok. Professora de história. Gente, Ali, ó. Sim. Você não corta a professora? Não, rapaz? sim, claro. É sempre um prazer para mim ouvi-lo. Por isso que o chamo sempre de professor, porque toda vez que eu tenho a oportunidade de ouvi-lo, é uma aula que eu escuto. Eu estou aqui com uma questão interessante que a Aninha que pôs logo no início da fala dela. E assim, o senhor sabe, né? Todo mundo está ciente aqui que a minha área é a filosofia. E eu gostei muito de ouvir umas coisas hoje na boca da Ana, que eu nunca tinha ouvido antes. Eu fico
eu fico até animada quando ela fala que a gente tem que, de vez em quando, dar uns radicalismos. E aí ela tomou a precisão etimológica da palavra, e eu achei mais bonito ainda, que eu falei, nossa, um dia ela chega lá, entendeu? Eu fiquei tão animada quando ela falou que a gente tem que ir à raiz dos problemas. E, assim, o que me toca aqui, nesse momento, é a questão da ética, né? E como eu sou da área de filosofia, não podia ser assim, diferente, né? É aquela, feito Demerval Saviani falava, né? Os problemas que me tocam têm que ser tratados de uma forma rigorosa, radical e com uma visão de conjunto. Então, nós falamos de uma opção de coisas aqui picadinhas, mas eu gostaria de voltar à fonte dessas coisas picadinhas, que é Ortega y Gasset, com a frase que o caro professor Wagner iniciou a sua fala, né? O homem e suas circunstâncias, né? Nós somos uma circunstância. E a circunstância, a meu ver, e podem até me contrariar, porque filosofia é diálogo, né? A circunstância é bem desagradável, né? Vivemos sobre a égide de um modelo econômico detestável, que muitos fazem questão de não ver. Sair de casa com óculos cor-de-rosa, achando que a vida é bela, que tudo está no seu lugar, graças a Deus, né? Mas a frase que a Ana colocou para discussão e que a gente ainda não discutiu, a frase do texto, e não podia estar na boca de outra pessoa, senão na boca do Shylock, que é o agiota, né? Não sendo roubo, todo lucro é bênção. Aí eu me reporto ao modo de produção capitalista e à lógica que rege esse modo de produção capitalista. E aí eu coloco uma outra pergunta. Mas todo lucro não é um roubo? Como é que a lógica do modelo modelo econômico capitalista se processa? Né? Adam Smith, lá no século XVI, ao falar do capitalismo comercial, afirmava a plenos pulmões que o lucro era sempre feito em cima do comércio, comprando mais barato e vendendo mais caro. Aí Marx olha, lá no século XIX, e fala, gente, isso não é assim não, porque se você comprar mais barato e vender mais caro, vai chegar um momento em que comprar mais barato e vender mais caro vai gerar só inflação, só inflação, só inflação. Então, a gente tem que procurar aonde o lucro é feito. E aí Marx tem uma olhada para o modo de produção capitalista e examina o sistema de produção industrial tradicional e vê o microfracionamento do trabalho, como é que o trabalho é organizado, e ele percebe que, na verdade, o lucro é feito no interior do sistema produtivo. E quando o lucro é feito no interior do sistema produtivo, eu estou dizendo que o lucro é feito a partir da exploração do trabalho. E aí eu volto à minha questão básica, que é a ética, né? Não sendo roubo, todo lucro é uma bênção. E aí eu boto a batata quente no colo de vocês, tá? O problema agora é de vocês, a gente discutir essa questão de ética, envolvida com a questão de responsabilidade social, os 3 itens, né? Respeito ao cliente, o cinismo que reveste essa postura, a ética empresarial, o que é isso? É possível se falar realmente numa ética empresarial? Empresa cidadã? Se por baixo disso tudo vem uma organização, uma visão de mundo perniciosíssima e que a gente bate palma para ela, que é uma lógica de exploração embutida no nosso cotidiano. E aí eu olho para as carinhas de vocês e vejo vocês chegando aqui cansados depois do trabalho, ainda tem que me ouvir falar isso tudo. E eu sempre peço, não pulem no rio, né? Por favor, não vão se afogar ali no rio. E eu também não quero pegar ninguém no tic-tac de madrugada enchendo a cara. Mas a vida é dura, então a bola está com vocês. É a história lá do não sendo roubo, todo lucro é bênção. Acho que a professora coloca questões extremamente interessantes e instigativas. O que eu gostaria é... O processo capitalista ele é profundamente parasitário. Ele está sempre em busca de novas pastagens,
para fazer novas explorações. Por outro lado, a gente não pode esquecer que as respostas capitalistas ao problema da luta de classes têm feito com que essas respostas atenuassem esse processo e mascarassem esse processo. O que nós estamos assistindo hoje é não só o sistema do lucro advindo fundamentalmente da questão de produção, como a professora coloca, por Marx e tudo, que diagnosticou isso muito bem, mas também como o lucro advindo hoje da exploração do consumo e da expansão do crédito. Quer dizer, a questão, né? Tem autores hoje, como Martin Baumann, que coloca isso, né? O Sebastião Charles, que colocam autores que têm estudado bem esse tema e que mostra que a questão do consumo e do individualismo, né? A gente, porque antigamente a necessidade gerava, né? A demanda que gerava a oferta. Hoje a lógica mudou. A oferta que gera demanda. A gente não precisa do iPad 6, mas do iPhone 6, mas estamos todos nós pensando no iPhone 6. Né? Mas a tal ponto de fazer fila, né? Porque se vende uma necessidade que nós não tínhamos. E a compra se faz em termos do consumo. Por outro lado, isso está significando a exploração desse consumo, está gerando com que a gente, cada vez mais no mundo das organizações, o Estado passa a ser hoje uma agência cooperativa dos grandes grupos multinacionais. Vamos falar sério, quando houve a crise de 2008, o G20, inclusive o presidente brasileiro, estava bonitinho lá, falando mal do consenso de Washington, mas estava lá bonitinho de Washington para arrumar aquele dinheirinho que salvou aquelas empresas, banqueiros e empresas, todo mundo com o nosso rico dinheirinho, e os países todos quebraram. Né? Por quê? Porque ele é uma agência seguradora hoje do mercado. O mercado determina fundamentalmente as nossas escolhas. Antes, as pessoas se reuniam na igreja, religare, relações sociais e com Deus na igreja. Hoje as pessoas se encontram no shopping center, normalmente na praça de alimentação. Tá certo? Então, a lógica passa para o consumo. E a relação cada vez mais individualista. E isso é a questão que faz com que a gente viva hoje, do ponto de vista ideológico, doutrinário, filosófico, né, nas questões da gestão das organizações, o que eu chamei de obscurantismo, na linha que a professora coloca. Esse obscurantismo é atendendo esse tipo de necessidade que é dominante em relação a isso. Se a gente perder a capacidade crítica, a gente vai achar que, realmente, a gente está fazendo ética empresarial. Ética empresarial é um slogan, tá certo? Empresa cidadã, porque não desloca uma fábrica de um lugar para outro, ou porque cumpre a lei do país. Cumprir a lei do país é obrigação, quem não cumprir diz é ser preso. Né? A ética, como disse, se há interesse na ética, ela deixou de ser ética. Eu tenho muito medo, professora, que as organizações estejam se constituindo na aristocracia da virtude. Né? E isso começa a substituir as igrejas, e os direitos humanos, essa questão acaba perpassando uma politização desse processo, que o politicamente correto leva a disfunções e à perda da consciência de reflexão e de realidade. Na verdade, meu não é bem uma pergunta, eu queria fazer um comentário sobre o que o professor Rodrigo falou sobre as instituições financeiras, que eu também sou bancária e eu tenho uma visão assim sobre o papel das instituições no desenvolvimento da economia e das empresas em si. Né, que os bancos eles têm esse papel do desenvolvimento através do crédito, mas seria um crédito responsável. E a gente não vê isso acontecendo, acho que por dois motivos principais. Primeiro, porque a taxa de juros está impraticável e as pessoas e as empresas hoje elas não estão conseguindo pagar suas dívidas por causa disso. E segundo, por causa das metas que nós bancários enfrentamos. E assim, a gente deixa de ser consultor financeiro e passa a ser vendedor. E, a partir disso, a gente quer empurrar o empréstimo na maior taxa de juros para qualquer pessoa, não quer pensar qual é a melhor linha de crédito para ela, ou se ela tem um orçamento que caiba naquele empréstimo. Então, acho que assim,
A instituição financeira, como eu sempre costumo brincar, ela não é uma instituição de caridade. Ela vai buscar receber o seu lucro, assim como qualquer outra empresa. Mas o problema, acho que acaba ficando lá na ponta, quando a gente não tem mais essa noção de crédito responsável. E passa a ser empurrar o empréstimo e os produtos para o cliente de qualquer maneira. E aí os bancos acabam virando esses monstros aos olhos da sociedade que são hoje em dia. E aí eu vou até passar aqui para a Tamires, que também é bancária, e ela quer fazer uma pergunta sobre isso. Boa noite. Meu nome é Tamires, também bancária, 8º período de administração, nós duas. E é justamente até essa questão do risco. Eu tenho um perfil muito conservador, até nos meus investimentos mesmo. E, assim, a peça fala muito dos riscos que até o mercador sofre e tudo. E aí, essa é a minha pergunta. Diante dessas taxas de juros absurda que os bancos são cobrados, até que ponto o administrador consegue aderir a esse risco, consegue ir para frente desse risco e das taxas absurdas de juros? Bom, não quero entrar aqui no mérito do mercado financeiro como um todo, mas a primeira coisa, respondendo a tua questão do gestor, né, se ele é um gestor que vai cuidar da parte financeira, a primeira coisa que ele tem que saber é que tipo de crédito ele quer. Né? Então, para que ele possa usar a taxa de juros correspondente àquele investimento que ele quer fazer. Senão, ele vai pegar o crédito errado e aí ou vai ser empurrado uma linha de capital de giro quando ele quer fazer investimento. Né? Então, esse tipo de conhecimento técnico para o gestor que está na ponta, lidando com o mercado financeiro, é essencial. Ele tem que saber como é que ele vai usar o sistema financeiro como um todo para alavancar o seu negócio, fazendo da poupança de outros o investimento onde ele possa estar. Agora, hoje, né, aqui no país, falando sobre a questão da taxa de juros, nós vivemos numa taxa de juros absurda no geral. Você tem, até por isso, tem que conhecer muito bem aqui no país o que você pode utilizar de linha de crédito, porque senão você realmente vai se perder. Quando eu falo da imagem do estereótipo aí de que tudo, né, como tudo é agiotagem, né, eu estou me referindo porque existem linhas de crédito, se você for utilizar em qualquer, como empresa ou como pessoa física, que podem ser factíveis para você aplicar ou alavancar algum negócio. Mas você vai precisar saber, vai precisar conhecer isso, para discutir com o teu gerente lá, as linhas que você pode utilizar, nesse sentido muito prático da resposta, né? No sentido filosófico do conceito de instituições que usam poupança, de um lado, para atender demanda de capital de outro, né? E é por isso que surge o banco, que surge a pessoa para financiar, né? Que há excesso de um lado com carência de outro. Nós temos que construir esse sistema, e aí o nosso país ainda não conseguiu conviver. Essa é uma questão que me angustia sempre, né? Porque toda vez que nós queremos chegar perto de alguma taxa de juros condigente com o resto do mundo, que seja praticável, né, a gente não consegue chegar. A gente chega lá perto e sobe de novo, e a nossa taxa de juros está sempre sendo uma das maiores do mundo. Essa demanda política, né, que nós temos, aí que tem que ser discutida com todos os poderes, executivo, legislativo, para que e as forças econômicas, para que você possa efetivamente cobrar uma redução de taxa de juros. Deixa eu só complementar. Também temos o problema que nós temos um país, ou países, né, similares ao nosso, que gera muita incerteza, professora Márcia. E quando se gera incerteza, se eleva o risco, evidentemente, para a proteção. Então, podemos discutir aqui, né, a noite toda sobre isso. Mas eu quero, antes de encerrar e passar a palavra de encerramento, né, aos nossos convidados, parabenizar a plateia pelo horário, né, 10 horas. Cabe a mim esse papel de encerrar esse debate bonito. Tá? Queria mesmo ouvir, queria fazer uma pergunta, outro colega ali também, mas o pessoal precisa descer, entendeu? Para o Rio, os atores e todo o pessoal, o corpo, a equipe que veio trabalhar, e que nós tivemos o agradecimento, né? A gratidão de termos aqui discutindo como a peça e a administração. Bom,
eu gostaria muito de agradecer. Ah, sim, eu queria fazer uma contribuição no que diz respeito à liderança. Se vocês tiverem oportunidade de ver o filme, ou pelo menos a última parte do filme, está falando de líderes, Perfume de Mulher, quem viu? Eu vi. É o do Robert De Niro. O diálogo ou a defesa que o personagem do Al Pacino faz de um estudante que estava sendo acusado de uma coisa que ele estava acobertando, enfim, tal. Ele estava com medo de dizer a verdade e tal. Vejam que vai de encontro àquilo que você falou no sentido de falta líderes. Líderes mesmo. O que é conceito de líder? Valor. Vejam, peguem na locadora Perfume de Mulher e pensem bem no que eu estou falando nos últimos 20 minutos do filme. Vocês vão perceber, né, o que vem a ser o conceito de liderança, o que se entende de liderança, né, e o que se espera. Muito bonito o diálogo do personagem do Al Pacino. Diretora secretária do Instituto Chiquinha Gonzaga, muito obrigado pela presença. A faculdade está aberta aqui para você e sua equipe, aos atores. Parabéns mais uma vez. Eu é que agradeço em nome do Instituto e dos atores e da equipe toda, e nós fomos muitíssimo bem recebidos, muito bem atendidos, e foi muito bom. Okay. Agradecemos a hospitalidade. Obrigado. Professor Rodrigo, nosso professor, obrigado também por participar. Eu sei que podíamos conversar aqui a noite toda, não é não, gente? Vocês querem um novo debate? Sim. Querem uma nova peça? Sim. Aí, Wagner. Já combinou aqui. Encomendado. Eu queria, então, passar a palavra à nossa professora Ana, muito obrigado, aos professores, professora Márcia, professor Gerson Rocha, professor Francisco Jesus, aos intercambistas, que eu acho que já saíram, né? Então, quando a professora Ana combinar, que determinar a data, e o professor Levi, em função da questão do Laboratório da Mulher, né, professora? Observatório da Mulher. A gente tem uma peça que realizamos sempre também, que é uma peça clássica, histórica de Ibsen, que chama-se Casa de Bonecas, que trata fundamentalmente da questão da mulher e da superação da mulher em relação a esse processo, essa trajetória que tem sido tão importante no final do século XIX até chegar aqui no século XXI. Pode marcar a data. Sim, com certeza. E, professor Wagner, eu gostaria que fizesse o encerramento para os nossos alunos, mais uma vinda sua aqui na nossa faculdade. Eu gostaria de cumprimentar o corpo docente e discente pela alta qualificação que a FASE tem no cenário brasileiro, não é do Rio de Janeiro. Quer dizer, o resultado número 5, de nota 5, né? A gente já tivemos aqui outras vezes, e vejo essa nota subindo, alcançar esse resultado fantástico, é a expressão do trabalho dos alunos e dos professores, dessa sinergia, dessa parceria, desse processo de troca. Os professores crescem muito com alunos que perguntam, que questionam, né? O professor aprende muito com isso. Eu tenho certeza que a faculdade se beneficia por professores melhores, mas também, por outro lado, por levar ao mercado de trabalho, às organizações, não só profissionais melhores, mas à sociedade, cidadãos melhores. Portanto, parabéns à FASE, repetindo o que já disse aqui, a minha admiração, e já lhe disse isso. Minha filha foi estudar Direito, não estudou Administração, a FASE não tem Direito, mas se eu tivesse uma filha ou um filho hoje, aqui no Rio de Janeiro, não teria dúvida, colocaria para estudar Administração na FASE. Obrigado. Então, eu declaro encerrado o nosso evento.